bem. Ora bem, na aula anterior, recapitulando muito rapidamente, nós acabámos a aula falando do depth buffer. Okay? Para aqueles que não se lembram, o depth buffer é o canal onde nós guardamos a profundidade de cada pixel. Okay? E com isso nós podemos fazer uma série de efeitos que alguns de vocês já fizeram, de, por exemplo, só desenhar coisas que quando estão atrás, etc. de objetos. Outro buffer que também é muito importante, e falo nele neste momento porque ele está muito casado com o buffer de profundidades, com o depth buffer, é o stencil buffer. O stencil buffer também ele é um buffer paralelo ao depth buffer, ou seja, tem o mesmo tamanho que o depth buffer, mas não é só ter o mesmo tamanho, ele está inerentemente agarrado ao depth buffer. Ou seja, eu não posso ter um stencil buffer sozinho. Se eu tiver um stencil buffer, ele está de certeza agarrado ao depth buffer. Ou seja, por exemplo, se eu tiver um chamado depth stencil buffer, 32 bits, quer dizer que, por exemplo, 24 bits são para o depth e 8 são para o stencil. Ok? Isto tem a ver com como é que o hardware foi desenhado ao longo dos anos e ninguém mudou isso. Ora, o stencil buffer, enquanto o depth buffer armazena uma profundidade, okay? Podemos pensar no número entre 0 e 1, o stencil buffer dá mais jeito de pensar nele como um buffer que armazena números. Números inteiros. Números inteiros entre 0 e 255. Porque então o específico 0 e 255 nunca existiu mais, nunca existiu menos. Não consegui encontrar, não fui à procura, de propósito, de referências a nenhum hardware que alguma vez tenha existido num stencil buffer que não tenha precisamente 8 bits. Portanto, 256 valores possíveis. Okay? A parte interessante do stencil buffer é que nós podemos condicionar o output usando esse valor. Da mesma forma como nós dizemos, olha, eu só quero desenhar se o valor de depth for maior do que o valor que já lá está, ou menor que o valor que já lá está, ou igual ao valor que lá está, etc. Eu posso fazer o mesmo no stencil buffer. Eu posso dizer, eu só quero desenhar se o valor for igual a este. Se o que estiver no stencil buffer tiver este valor, ou aquele valor, ou outra coisa. Só faz output para sítios onde o n, o valor, é menor que 12. Porque eu acabei de dizer assim. Ok? Ou seja, eu tenho um buffer que tem armazenado números e posso condicionar o que é lá desenhar. Deixa eu buscar aqui as minhas canetas. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho aqui o ecrã e isto é o stencil buffer. Eu posso desenhar, por exemplo, aqui uma coisa qualquer que tem uma forma que diz que o valor do stencil buffer é 12. E tenho aqui uma outra coisa que o valor do stencil buffer é 5. E tudo isto foi inicializado com um valor de 63. Okay? Se eu disser só vais desenhar o que fores desenhar, triângulos, geometria, etc., nos sítios onde o n for menor que 12, quer dizer que ele nunca vai desenhar nada aqui. Vai só desenhar onde estiver isto e isto. Isto acaba por ser tipo uma janela. Certo? Ou seja, se eu fosse desenhar aqui geometria e tivesse aqui tipo um corredor, aqui ele não desenhava nada, aqui desenhava, aqui não desenhava, aqui desenhava. Ou seja, eu aqui ia ver um bocado do corredor, mas aqui ele não ia desenhar nada. Nem sequer executa o pixel shape. Ok? Portanto, serve no fundo para mascarar coisas. E as regras que eu posso usar são muitas. Eu posso escolher qual é que é este sinal e posso escolher qual é que é o valor de referência. Também posso escolher o que é que acontece quando eu tenho sucesso no teste. Sucesso no teste, neste caso, por exemplo, é eu estou aqui num destes pontos e aquilo foi deu true. Falhar o teste quer dizer uma coisa em que aquela condição é falsa. Certo? E eu posso dizer o que é que eu quero que aconteça no valor de stencil nesse momento. Ou seja, eu posso incrementar, decrementar, pôr para um certo valor, posso fazer o que eu quiser. E isto permite fazer efeitos muito interessantes, que foram usados em particular durante a geração de consolas da GameCube, que já havia este tipo de buffers. A GameCube tinha uma série de jogos em que usava
Desculpa, não é GameCube. Nintendo 64. A Nintendo 64 usava uma série de efeitos deste género. Por exemplo, um efeito comum na altura era para fazer espelhos. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar que eu quero fazer aqui um espelho. Isto é uma cena 3D, normalíssima, tenho aqui um espelho. E o jogador está aqui a olhar, portanto tentar refletir qualquer coisa que está para aqui, certo? Se eu vir isto de cima, portanto, isto é a sala, está aqui o espelho, portanto se o jogador estiver aqui, ele vai ver qualquer coisa que esteja, por exemplo, aqui. Certo? Então como é que eu poderia fazer este efeito? A maneira comum de implementar este efeito na altura era desenhar o espelho no stencil buffer. Portanto, tudo aqui à volta tem o valor de 0 no stencil buffer e aqui na parte do espelho 1, por exemplo. Okay? E eu agora vou desenhar a cena toda, mas como se ela fosse invertida. Mas só desenho nos sítios onde o stencil buffer está 1. Portanto, eu no fundo eu estou a desenhar a cena, mas estou a tirar tudo o que não está naquela área do espelho. Portanto, é como se ela funcionasse como um portal para uma zona negativa. Estão a perceber? Ok? Até esta é a ideia. Isto é como se implementa, mesmo hoje em dia é muito assim que se implementam os espelhos planos. Os espelhos no plano é mais complicado. Há outras técnicas, mas esta é uma delas. Mas ninguém escolheu como tema como fazer espelhos, pois não. É sempre um tema interessante. É um grau de teologia. Mas, por exemplo, o Doom antigo não tem lá um bocadinho de espelho. Já não sei se é o Doom, se é outro jogo. Mas eu lembro que era tipo desses first person shooters, basicamente só renderizava a cena, tipo exatamente igual ao outro lado. Há muitos jogos que fizeram isso. Ok, ou seja, tipo, não tem nada a ver com isso? Não, o stencil buffer é simplesmente só uma maneira de limitar o efeito. Porque como isto é no stencil buffer, isto é muito eficiente. Ou seja, ele automaticamente, por exemplo, toda a geometria que devia ser desenhada aqui, ele consegue eliminar rapidamente esses triângulos e nem sequer tentar desenhá-los. Ou seja, consome pouco. Okay. Porque isto é tudo feito diretamente a nível de hardware. O Doom, por acaso, acho que não tinha espelhos. Mas sim, mas quase todos os algoritmos que houve inicialmente de espelhos funcionavam à volta deste tipo de princípios. Ok? Portanto, como eu disse, o stencil buffer tem a vantagem de conseguir impedir que o pixel shader decorrer de tudo. E podemos fazer operações sobre o nível existente, ou seja, quando desenhas este pixel aumenta o valor em 1 ou qualquer coisa do género. Isto tem vários usos. Stencil shadows, que é uma das coisas que vamos ver já a seguir. Fazer masking de áreas do ecrã, portais, decals, coisas desse género. Se bem que os decals do Unity não usam isto, mas há outras formas de decals que usam. No caso do Unity, eu imagino que o Unreal faça o mesmo, mas para ser honesto, eu nunca mergulhei o suficiente no UI do Unreal para saber se isso é verdade ou não, portanto não quero fazer uma afirmação cabal. Mas o UI do Unity usa muito o stencil buffer e esse é um dos motivos pelos quais vocês fazem shaders naive à mão. Montes de vezes eles não funcionam quando são metidos no UI. Acho que algum de vocês até já teve um problema uma vez com isso. Pronto. E porquê? Porque é preciso configurar o stencil buffer também. Para usar shaders com o UI do Unity. Porque o UI do Unity depende muito disso. Para poder mascarar zonas e coisas do género. Então, basicamente, a coisa que ele fala é tipo, é logo o primeiro a ser. O UI do Unity basicamente é o primeiro a ser renderizado. Não, normalmente não. Normalmente é o último. A questão é que é para como é que ele elimina coisas dele próprio. Vamos imaginar que tu queres fazer uma scroll bar. Tens aqui o teu texto, o teu quest log, tens aqui uma barra, tens aqui um scroll. Como é que tu limitas o texto a esta zona? Okay. Há mais coisas que são feitas com este tipo de processo, mas está tudo muito ligado a esta coisa de encapsular, impedir, etc.
defaults que são defaults que não funcionam com o stencil buffer, que o Unity já parte do princípio. Portanto, é só configurar da mesma forma como se configura o depth test, o culling order e essas coisas, também tem de se configurar no stencil. Ok? Voltando ao tópico de sombras, dúvidas sobre o stencil buffer? Então não tem grande ciência. Então é um buffer que guarda um número. Voltando ao tópico então de sombras, vamos falar de stencil shadows. Stencil shadows, na altura que surgiram, particularmente com o Doom 3, não foi o primeiro uso de stencil shadows, mas foi o mais vistoso. E usam uns truques inteligentíssimos. Quando surgiu isto foi absolutamente de ficar. Ok? Isto é um jogo de 2006. Estas sombras tão direitinhas, tão corretas, era algo que simplesmente não existia na altura. Okay? As placas gráficas da altura tinham tipo 16 megas. Não é gigas, megas. Ou seja, não dava propriamente para fazer outras técnicas que vamos ver que estão muito limitadas pela memória. E no fundo, se vocês agarrarem, por exemplo, hoje em dia no Doom 3 e puserem isto, não sei se o jogo suporta de facto, na prática, portanto o que eu vou dizer é puramente teórico, mas se vocês puserem isto num ecrã 4K, o jogo a correr em 4K, as sombras vão estar com melhor qualidade do que estavam na altura, porque são sombras que são construídas em screen space, usando este algoritmo. E foi um dos primeiros algoritmos que eu fiquei absolutamente de cara à banda quando descobri como é que isto era feito. Deu-me um imenso trabalho de descobrir, e atenção, deu-me um imenso trabalho de descobrir, não porque não houvesse divulgação, havia. Na altura já se falava livremente sobre estas técnicas e na altura o Carmen fez questão de dizer a toda a gente como ele era genial, com toda a razão, mas o algoritmo é difícil de perceber. A nuancezinha que ele descobriu sobre isto. Okay? Esta técnica também é conhecida como Shadow Volumes. A técnica já era usada imenso em offline rendering, ou seja, isto era uma técnica que nasce no ray tracing, etc. Basicamente, a ideia aqui é que eu vou tratar a luz como algo que projeta uma sombra. Okay? Reparem que a maior parte dos algoritmos, se vocês se lembrarem dos algoritmos anteriores, nós estávamos a retirar luz. Ou seja, nós desenhávamos as coisas e depois desenhávamos de alguma forma uma sombra que retirava luz. Não é? Aqui o que vai acontecer é, nós não vamos pôr luz num sítio onde não há luz. E isto é uma sofisticação, porque isso obriga-nos a resolver o tal problema de saber se uma coisa está com luz, se a fonte de luz tem algo no caminho ou não. E a dificuldade que é determinar isto. Ok? Então o que é que acontece? A ideia fundamental deste algoritmo é que eu quero descobrir se eu tenho uma fonte de luz aqui e tenho aqui algo que projeta uma sombra. Então quer dizer que eu vou ter aqui, simplificando muito, tenho aqui um género de um volume de sombra. Não é? Tenho aqui, neste caso é uma superfície, que está em 2D, mas a ideia é que eu tenho um volume a projetar a sombra. E isto pode ser complexo, neste caso, por exemplo, aqui da areia, é um objeto ainda relativamente complexo, não é um cubo. Para projetar um cubo seria mais ou menos simples, não é assim? Dependia de onde é que estamos a projetar. Portanto, este aqui é o princípio básico, eu quero identificar que quando eu estiver a pintar, assumindo, por exemplo, que eu estou a olhar para a cena a partir daqui, eu quero quando eu vou desenhar este pixel, por exemplo, aqui, no chão, correspondente ao chão, eu vou conseguir de alguma forma saber se este pixel está a ser iluminado pela luz ou não. Ok? Até aqui é claro? Qual é que é a ideia? Pronto, é isto que é difícil, é este o problema que nós estamos a tentar resolver. Não acrescentar luz. Porque detectamos que, não se esqueçam, o shader é que está a pintar aquele pixel. Portanto, temos aqui o shader disto. E está aqui isto foi feito na altura em que ainda não vi shader, mas isso é mais parte da genialidade.
Mas neste caso, quando eu estou a desenhar o chão, há de momento de estar a desenhar aquele pixel e eu devia ver qual é que é a contribuição daquela luz e eu aqui vou dizer, ok, mas se isto estiver na sombra, eu não quero a contribuição dessa luz. Pronto. Então, como é que este algoritmo funciona? Este algoritmo funciona desenhando este volume para o stencil buffer. Okay? E então o que é que vai acontecer? Eu vou olhar para esta cena de cima, para mim é mais fácil para visualizar o que é que se está a passar. Mas vocês têm de imaginar que isto está-se a desenhar 3D. Okay? De um certo ponto de vista. Portanto, se eu estou a desenhar a cena, visto de cima esta cena, eu tenho aqui o backshot, tenho aqui a fonte de luz e tenho aqui um observador. Isto não é? Okay? Portanto, eu na ótica da cena, portanto, eu estou a ver um caixote aqui, tenho aqui o chão, e, portanto, aqui à frente, há luz, nada disto devia estar iluminado, correto? Certo? Porque a luz está para aí aqui. Eu não estaria tão alto para encontrar aquela imagem. O importante é visualizar. Agora, eu vou desenhar este volume de sombra no stencil buffer. Okay? Eu vou marcar no fundo o sítio, este volume e não só, todos os volumes de sombra que são emitidos por esta luz. E eu vou descrever no stencil buffer o valor 1. Reparem, eu só estou a desenhar no stencil buffer, não estou a desenhar no ecrã. Ou seja, não vou ver o volume de sombra. Estou só a desenhar o sítio onde aquele volume de sombra devia estar. Ou seja, quer dizer que o volume de sombra todo, que vem desde a luz até aqui, isto ficaria com o valor 1. Certo? Portanto, eu agora aqui no shader, quando eu vou ver, eu posso dizer só pintas este pixel com a iluminação correspondente a esta luz se ele não tiver o valor 1. Certo? E então ele aí não vai sofrer alteração. Porra? Eficaz, certo? Não? Não. É sempre, porque se estamos a verificar sempre, quando é que o objeto em movimento vai estar sempre a verificar quando é que pode ser, que está à frente dele, o que é que pode ser pintado. E é uma grande área que pode não estar a ser pintada. E então? Isso não é um problema. Tu estás a pensar nisto sob um ponto de vista provável, mas repara, eu não estou sempre a ver. A única operação que eu acrescentei aqui a mais foi desenhar no stencil buffer este volume de sombra. Tem mais essa geometria que tem de desenhar, sim. Mas essa geometria, a regra geral, é tipicamente simples. Não sei se se faz qual é o problema. Pronto. O problema é bastante mais subtil. Okay? Eu aqui não devia estar a desenhar um, porque o volume de sombra só começa aqui. Começamos por aí. Mas isso, pronto, realmente. Quer dizer que a parede lá atrás vai ser afetada por esta luz. Mas não vai Fiz? Isso é bom. Hã? Mas nós não conseguimos ver esse. Conseguimos. Então, essa parede, por exemplo, se eu puser aqui essa parede, visualmente, Ok. há de ser esta parede que está aqui atrás. Ok. Portanto, vai ser iluminada por aquela luz, como é suposto. Portanto, fixe. A questão, há duas questões aqui que são importantes, que é, uma delas é, e o que é que acontece quando eu estou dentro da luz? Desculpem, antes desta, essa não vai ser importante, mas antes dessa, acho que a outra se calhar faz mais sentido. Quando eu vou desenhar, é este pixel aqui. Onde é que este pixel está aqui? Por exemplo, aqui. Ok, mas está mascarado. Mas está mascarado e devia estar a luz, mas não está. Ok. Portanto, eu tenho de encontrar aqui outra forma de fazer isto.
não é? Qual é que é a solução? Basicamente é tratar as faces da frente disto e as faces de trás de forma diferente. As faces da frente adicionam, as faces de trás removem. Okay? O que é que vai acontecer neste caso? Para este pixel, ele vai desenhar a face da frente e, portanto, o valor aqui é neste sítio. Vamos imaginar que aquele pixel daqui é correspondente a este aqui. Então quer dizer que ele vai pôr aqui, vai somar e vai ficar com o valor de 1. Portanto, aqui e quando ele vai desenhar esta face, esta parte aqui também, deste ângulo, é 1 também aqui. E agora vou desenhar a face de trás. E vou subtrair. Quando eu vou desenhar a face de trás deste, eu não desenho a face de trás. Porquê? Porque ela está atrás da geometria disto. Certo? Porque esse ponto seria o correspondente a esta parte aqui. Certo? Estão a ver? E portanto eu não vou remover. Este vai continuar com o valor 1. Mas quando eu for desenhar este aqui, este pixel aqui, portanto eu desenhei, adicionei com este, mas vou remover com este. Portanto este ponto vai ficar com 0. No stencil shape. E melhor ainda, o hardware da altura tinha suporte, porque alguém pensou very forward thinking, tinha suporte para ter operações distintas, caso fosse uma back face ou uma front face. Ou seja, isto podia ser tudo desenhado de uma vez só. Não era preciso fazer duas operações de desenho. Uma para adicionar a outra para subtrair. E portanto aqui, neste sítio vai ficar com 0, neste sítio vai ficar com 1 e portanto já funciona. O problema quando nós vamos lá para dentro é que uma das faces não vai ser desenhada. Ou seja, o que é que nós veríamos? Veríamos como se tivesse luz naquele sítio? Sim, ele inverte basicamente as luzes todas iam ficar invertidas. Ok. Isto, por exemplo, é bastante mais sofisticado. A genialidade do Karma, que neste particular, que reparem que o jogo é tudo claustrofóbico, etc. Ou seja, entrar dentro de sombras é muito fácil. Porque aqui estamos a ver a sombra deste monstro, mas está aqui uma luz e isto está aqui a fazer sombra também. Portanto, a partir do momento em que eu entrasse na sombra disto, de repente invertiam as sombras todas. Not good. Pronto. Aqui foi onde a genialidade do. Eu não vos vou amassar com isto, porque aqui é onde isto começa a ficar complicado de perceber. Mas basicamente onde entra o Karmax Reverse, que é um truque que tem o nome dele, precisamente porque é um belíssimo truque, é um exemplo de pensamento lateral. É daqueles casos que eu olho e admito humildemente que eu não conseguia lá chegar. É preciso aqui um pensamento lateral. Depois de explicar, ok, mas chegar lá sozinho, este seria daqueles de gênio. É por isso que. Mas consegue dizer ainda na nutshell tipo, o que é que. Basicamente ele tenta tratar o far plano como um plano infinito e fechar os. Ele basicamente inverteu estes testes todos, por isso é que se chama Karmax Reverse. Ou seja, ele parte do princípio que está tudo em sombra e garante que vai sempre desenhar nos casos inversos. Ou seja, é quando o depth. Se tu inverteres todos os testes, incluindo o depth test, se inverteres tudo, vais ver que a conta bate certo mesmo que estejas lá dentro. Por isso é que é um bocado complicado, porque agora tinha de andar aqui. E isto dá um nó ao cérebro muito ajeitoso. Mas basicamente é essa a ideia. Ele inverteu, foi os testes todos. Só que inverter os testes todos é tão pouco intuitivo como solução para o problema, que é por isso que eu acho que não conseguia lá chegar. Mas pronto, foi muito impressionante isto na altura. Tinha os seus inconvenientes. Para efeitos práticos, na implementação prática, queria dizer que tinha-se fazer uma passagem por luz, ou seja, a cena era desenhada múltiplas vezes, era uma vez para a luz ambiente, uma vez para a luz 1, uma vez para a luz 2, uma vez para a luz 3, uma vez para a luz... sempre a adicionar, porque isto só posso fazer isto para uma luz de cada vez. Houve umas versões mais tarde do algoritmo que conseguiam fazer múltiplas luzes ao mesmo tempo, mas eram um bocado complicadas e não ganhavam assim tanto. Os volumes são desenhados na cena no stencil buffer, a luz só ilumina pixels que estejam num certo estado no stencil buffer. Isto faz com que a luz fique sempre com estas sombras muito definidas, porque eu estou a vê-las com a resolução toda que houver. Não há imprecisão. Ou está na sombra, ou seja, ou está com o volume, ou não está. Uma das partes difíceis aqui, onde foi os vertex shaders vieram a ajudar, os vertex shaders surgem mais ou menos, ou popularizam-se mais ou menos à mesma altura disto.
Ou seja, isto foi feito sem vertex shaders, mas logo a seguir houve uma versão com o vertex shaders. Porque os vertex shaders ajudaram imenso a isto. Porquê? Porque esta ideia de como é que eu agarro, que eu tenho andado aqui a fazer o gloss over do, mas como é que eu calculo este volume de sombra? Com vertex shaders é estupidamente fácil. Porque tudo o que sejam faces que estão viradas para o ponto de luz, neste caso, ficam onde estão. Todas as faces que estão na direção oposta para o ponto de luz são empurradas ao infinito. Isto cria um volume sempre relativamente à posição da luz. Portanto, funciona com luzes dinâmicas, etc. E pode ser feito em runtime, ou seja, o volume. Desenhar o volume era só desenhar o objeto normal com um shader de volume. Que fazia isto. Querem um shader divertido para fazer? Esse é um shader divertido para fazer. Sombra. De criar o volume. Desenhar um objeto como se houvesse uma fonte de luz num certo ponto. Criar esta extrusão. É engraçado de se ver, porque principalmente porque funciona em tempo real, muito bem e é muito visual. Ok? Outro problema deste algoritmo é que a performance é um bocado variável. Porque depende muito, é um algoritmo que está field limited. E o que é field limited? Há duas grandes bottlenecks, há mais, mas para efeitos desta discussão, há dois grandes bottlenecks em termos de performance. Podemos estar, quando estamos a falar de GPU, ok? Se calhar é melhor coisa. Hoje em dia, num jogo moderno, há dois fontes de problemas de performance. CPU bound e GPU bound. Ou seja, ou é o meu CPU o problema, ou é o meu GPU. Ok? O meu CPU é o meu jogo que tem demasiados IAs, tem demasiados pathfindings, tem demasiada lógica a correr, e isto está a fazer com que o meu jogo fique lento. E o meu GPU está descansado à espera de triângulos que nunca chegam. Outro caso é, eu estou GPU bound, ou seja, o CPU está continuamente à espera que o GPU acabe de desenhar a cena para poder fazer a nova frame. Okay? São estes dois. Dentro das coisas quando estão GPU bound, nós podemos estar vertex limited ou fill limited. O que é que eu quero dizer? Vertex limited é, eu tenho vértices a mais. Eu estou a tentar desenhar 80 milhões de vértices. Ou seja, não interessa o tamanho desses vértices, dos triângulos no ecrã, interessa simplesmente que estou a fazer demasiadas transformações. Os meus vertex shaders a executar estão a demorar muito tempo. Isto hoje em dia praticamente já não é real. Okay? Com mechas que tenham milhões de polígonos não acontece? Obviamente que tens problemas, mas não é normal. É normal bateres no field limited muito antes de bater, desde que nós façam coisas razoáveis. Ou seja, é possível ter problemas de vertex limited, mas são normalmente exemplos artificiais que tu tens de produzir algo para criar um problema. Okay? Muito dificilmente tu cais nesse problema antes de cair no field limited. O outro problema é o field limited. Field limited tem várias causas diferentes, mas essencialmente eu estou a passar demasiado tempo, eu já que passo demasiado tempo a desenhar no pixel shader. Tenho demasiados pixels. Normalmente a solução para isto, o diagnóstico é fácil, baixa a resolução do jogo, a performance aumentou, então estamos field limited. Okay? Essencialmente. E hoje em dia a fonte do problema normalmente é field limited. Agora, depois pode haver 40 mil sub-alinias disto, mas normalmente é onde nós estamos limitados, é a nível de pixels. E portanto baixar a resolução é útil. Por isso é que hoje em dia há tantas, os FSRs, DLSS e coisas desse género que desenham a cena numa resolução muito mais baixa e depois usam upscalers, ou seja, coisas que aumentam o tamanho do ecrã de forma mais inteligente. A NVIDIA usa um AI upscaler, ou seja, uma IA que está a alucinar de time. E de uma forma geral isto funciona bastante bem, porque estamos a falar de
em intervalos de tempo muito curtos. Que é a geração de frames, não é? São ambos geração de frames. A AMD foi para uma solução mais algorítmica. Eles fazem upscale usando filtros de detecção de... Ou seja, eles conseguem perceber que aqui tem de haver uma edge rígida, aqui pode ser bilinear, etc. No fundo, imagina como se eles tivessem um filtro de bilinear ou point ou outros mais sofisticados, mas que corre para cada pixel em que ele decide qual é que é o melhor filtro a usar por pixel. Isto é o que faz o FSR. Mas são ambos a mesma coisa, ou seja, são upscalers. Depois ainda temos o outro tipo de geração de frames que é temporal, ou seja, eu gero uma frame para esta frame, eu gero a frame para a frame daqui a só para propósitos de discussão, obviamente que isto são intervalos de tempo curtos, daqui a meio segundo, e agora vou pedir ao IA para alucinar o que é que acontece no meio. Por isso é que eu pessoalmente não gosto muito do DLSS, acho que cria muitos artefatos, porque ele está literalmente a alucinar detalhe. E depois também tem um input. E o input lag, sim, mas isso depois depende também, porque às vezes o que ganhas em performance compensa o lag. Portanto, mas eu acho que mesmo a qualidade da imagem, especialmente se o teu olho começa a ficar treinado para ver certo detalhe, começas a notar certos artefatos que aparecem continuamente e começa a te incomodar. Pelo menos a mim me incomoda visualmente. Não é? Em FPS pode arruinar como é que é a inversão do jogo. Sim, diria que sim. Porque imagina Não é só FPS. aparecer um detalhe nada a ver ali. Sim, chamar a atenção e não sei o quê. Brincar acaba por ser um bocado o futuro. É tipo, aí estamos a caminhar e agora isso só vai ficar melhor. Essa geração de frames ou não? Tenho as minhas. Acho que estamos a chegar tipo a um. Eu acho que nós já atingimos o platô há muito tempo e agora o que temos visto ultimamente é marketing. Para ser honesto, acho que estamos numa bolha, acho que estas coisas todas da IA não quer dizer que a IA não esteja cá para vai estar cá, vamos ter de aprender todos a viver com isso. Mas melhorar mais do que agora está é complicado. Acho muito difícil, porque aquilo cresceu como cresceu e criou uma falsa expectativa, porque de repente tu alimentaste com quantidades maciças de dados. Mas não há mais. Foi alimentado com a net inteira. Não há mais net inteira, ninguém escondeu uma segunda net que um gajo pode alimentar. E, por causa da maneira como estes gajos fizeram o deploy, nem sequer vou falar da ganância, etc. Mas da maneira como estes gajos fizeram o deploy disto, encheram a net de tanto AI slop que a IA agora está-se a treinar com ela própria. Ou seja, está a usar o seu próprio retardness para compreender conceitos do universo. Então não vai correr bem. E vai começar a arrebentar. Eu acho que não vai correr bem. Acho que foi importante nós chegarmos aqui. Continuo a achar que há coisas nesta toda esta fronteira de tecnologia, etc. Acho que há coisas muito interessantes. E ainda estamos só a arranhar a superfície. Acho que, especialmente quando as empresas, etc., deixarem de ser gananciosas e acharem que isto é uma maneira de substituir pessoas, acharem que isto é uma maneira de complementar as pessoas, acho que vai haver aqui uma época boa para se trabalhar. Porque eu pessoalmente gosto bastante de trabalhar com o ChatGPT como um assistente, como alguém com quem eu estou a discutir ideias. Estou a falar com ele, como falo com vocês, como falaria com um colega que estivesse ali ao lado, só que escuso estar a parar um gajo com o trabalho dele para chatear com o meu trabalho. Pá, sou um gajo, olha, estou a pensar a fazer isto desta maneira, é assim, é essa. Mas eu sei o suficiente sobre algo para perceber quando ele já está a inventar, etc. O importante é que as pessoas percebam que aquilo inventa muito. E no meu domínio específico, ou seja, aquilo que são as minhas áreas, que eu compreendo bem, computação gráfica, inteligência artificial e geometria computacional, são as minhas 3 grandes áreas, eu percebo quando ele está a inventar completa e absolutamente. Agora, eu não consigo, quando eu lhe pergunto conceitos sobre como tratar dos meus gatos, ou como cozinhar não sei o quê, eu não sei se ele pode me estar a dar a maior treta do mundo. Eu não sei o suficiente para perceber. Portanto, o gajo tem que ter sempre espírito crítico. E é isso que eu acho que tem de ser ensinado às pessoas de uma forma geral. E as empresas, em vez de estarem a tentar tratar aquilo como uma fonte de verdade, deviam tratar aquilo como aquilo é, que é um motor de pesquisa muito bom. Pronto. Voltando então ao tópico. Portanto, este algoritmo está muito field limited, ou seja, apesar de que hoje em dia as placas gráficas comeriam um jogo tipo Doom,
em 4K a dormir, mesmo assim isto tem um peso. Desenhar polígonos puros para o stencil buffer apenas era uma operação tão interessante que a maior parte das placas dessa altura, os poucos anos a seguir, tinham um hardware específico para fazer isso. E era estupidamente rápido, ou seja, era muito mais rápido de criar aquele shader que fazia a extrusão do volume e desenhava o volume no stencil buffer. Era uma operação muito mais rápida, tipo 5, 6 vezes mais rápido, do que fazer desenhar de facto os triângulos e não sei o que mais de forma normal. Okay? O hardware foi otimizado durante uns anos, esteve mesmo otimizado para isto. Só que lá está, bate-se nestes limites. Continuava a ser, apesar de ser muito mais rápido, continuava a ser field limited e cada vértice que eu acrescentava na cena naquela altura era um custo enorme, porque ele ia ser desenhado múltiplas vezes na cena. Ou seja, eu ter mais 100 vértices não era ter mais 100 vértices, era eu ter mais 100 vértices a multiplicar que eu ia ter de desenhar uma vez por luz, mais a passagem ambiente, mais a passagem do volume. Ou seja, eram mais 3 ou 4 vezes esses 100. Portanto, tinha este problema ao algoritmo. Apesar de que continuo a dizer que as sombras do Doom são... Se o gajo gosta de art shadows, e eu acho que é um tipo de sombra, um tipo de estética que funciona muito bem, especialmente para jogos espaciais. Se vocês alguma vez olharam com atenção para fotografias de satélite, fotografias do espaço, em que se vê tipo satélites e coisas do género, as sombras são muito recortadas, não é como tocar na Terra. Portanto, eu gosto bastante dessa estética. Acho que em jogos espaciais funciona muito bem. Mas no resto não funciona assim tão bem e, portanto, foi preciso arranjar soluções melhores. Soluções que conseguissem fazer o que se chama soft shadows. Acho que eu menos uso precisamente por causa dessas limitações. Ok? E o que é uma soft shadow? Para perceber o que é uma soft shadow, podemos olhar para este diagrama. Okay? Se temos uma fonte de luz, nenhuma fonte de luz é um ponto de luz. Okay? Tudo tem uma área. Okay? Estas lâmpadas são retângulos de luz. Okay? Mesmo uma lâmpada tipo flashlight tem algum volume, não é? Uma lâmpada em si, uma coisa para aí assim. Okay? Portanto, e isso vai afetar a luz. Okay? Portanto, se eu tenho uma fonte de luz que tem uma certa área e que tem uma oclusão, há de haver áreas que estão completamente na sombra, áreas. E o que é estar completamente na sombra? É eu não vejo parte nenhuma da luz. Dali, daquele ponto, por assim dizer. Depois há zonas que estão completamente na luz, ou seja, aquilo não oclude nada, mas temos toda esta área intermédia que se chama a penumbra. Ou seja, a parte da sombra mesmo, propriamente dita, ou seja, a sombra escura, que chama-se umbra. A zona de transição entre a iluminação e a umbra chama-se a penumbra. Como aquele diagrama mexe muito, vamos ver aqui mais em câmara lenta. Portanto, se eu tenho aqui uma fonte de luz, que é um ponto, tenho aqui uma coisa qualquer, quer dizer que eu vou ter então aqui uma sombra completamente 100% sombra, 0% sombra. Ok? Não tem intermédio. Agora, se eu tiver uma fonte de luz que tem algum tamanho, e temos então aqui o mesmo caixote. Agora, isto vai ter de tapar fotões que vêm de todos os sítios deste volume, desta área. Okay? Portanto, a luz que sai daqui, passa por aqui, vai iluminar aqui completamente. E a luz que sai daqui e passa por aqui, vai iluminar completamente aqui. Ou seja, aqui, neste sítio, eu não consigo ver parte nenhuma deste objeto. Okay? Portanto, se eu não consigo ver, ele não consegue ver a mim. Portanto, não há fotões que estejam a chegar diretamente. Portanto, quer dizer que eu estou totalmente na sombra.
E a mesma coisa aqui e aqui. Okay? Portanto, aqui eu estarei completamente na sombra. Aqui, obviamente, ninguém tem dúvidas que estou completamente na luz. Nenhum ponto daquilo é ocludido. Se eu estiver aqui, eu consigo ver aquele objeto completamente. Portanto, vou estar completamente na luz. Todos os fotões que ele emite, eu posso recebê-los. Direção, óbvio. Okay? Agora, o que é que acontece aqui? Eu vou ter graus. Se eu for andando daqui para aqui, vocês reparem que eu vou vendo cada vez mais. Ou seja, há um gradiente. Não é? Que é o tal penumbra. Okay? E esta é a fonte, esta suavidade que nós temos na maior parte das sombras. Quanto maior é a fonte de luz, mais suave é a sombra. Okay? Por isso que as sombras espaciais são tão harsh. Porquê? Porque a luz, a fonte de luz é muito pequena e muito longe. Pode ser tratada como um ponto. Okay? Obviamente, por exemplo, se eu agarrar, imagino eu, os 2 nanosegundos que duravam, se eu for para a superfície de Mercúrio, o Sol ocupa o meu horizonte inteiro, obviamente que aí as sombras vão ser todas suaves. Mas em Plutão, still a planet. We love it. Portanto, se eu estiver em Plutão, a sombra, o Sol é uma coisinha. Portanto, todas as sombras vão ser deste género. Okay? Mesmo na Lua, as sombras são bastante assim. Na Terra, nós não notamos isto tanto, porque nós temos a atmosfera a fazer com que o Sol seja maior do que aquilo que ele de facto é. Visual. Note, o Sol é de facto grande. Você sabia? Big fireball. Ok? Portanto, as sombras reais não são definidas, as fontes de luz têm um formato, a exceção normal é as luzes muito distantes. De resto, ok, portanto, nós gostávamos de poder assegurar que nós temos então esta transição. Ok? Portanto, problema número 1 de Stencil Shadows, não é possível ter esta transição porque eu estou sempre ligado àquele volume e aquele volume assume que eu tenho um ponto. Houve tentativas de estender Stencil Shadows para isso, mas eram tão pesadas, eram tão... No fundo conseguia fazer graus de... Porquê? Porque o Stencil Buffer tem aquela precisão limitada. Portanto, não havia assim propriamente uma solução fixe para fazer isso. A ideia era o quê? Era criar mais objetos? Mais volumes. Criar múltiplos volumes correspondentes a... como se eu tivesse ruído na luz. Posições diferentes. Esta foi uma das soluções. Houve outras... também é acrescentar ruído já no ponto da sombra, ou seja, eu estou a desenhar aquele ponto, mas eu estou a olhar para os pontos que estão à volta. E isso era pesado, eu não sei o que, não podia permitir usar o Stencil Buffer como ele é o hardware, ou seja, perdias algumas das vantagens de performance. Portanto, e depois eu fiquei a tentar fazer soluções mais analíticas em software, na ideia de que depois, eventualmente, se conseguisse provar que isto era uma boa solução, poderia vir a ser implementada em hardware. Nunca foi. Nunca foi. Portanto, este foi um dos motivos. O segundo é, também dava jeito eu conseguir identificar. Portanto, este era o problema número 1 do Stencil Shadows, é não há penumbra. Problema número 2 do Stencil Shadows é uma passagem por luz. Não existe maneira de eu combinar múltiplas luzes numa só passagem. Porque eu dependo do estado do Stencil Buffer. Mas na imagem parecia, por exemplo, aquele alien tinha uma sombra que estava mais de lado e uma sombra. Não, eu posso ter múltiplas passagens, mas se eu estou a desenhar uma passagem por cada luz. Eu desenho primeiro para vir desta luz, eu desenho outra vez, porque eu preciso fazer este desenho do Stencil Buffer, eu preciso de atualizar o Stencil Buffer uma vez, ou seja, limpo o Stencil Buffer, preencho o Stencil Buffer uma vez por cada luz. E isso significa desenhar a cena múltiplas vezes. Ok? Portanto, esta era a segunda. Nós temos limitado uma passagem ao... quanto menos... Aliás, neste momento, por exemplo, no caso do Unity e do Forward Plus, nós chegamos a ter, acho que é 16 luzes por passagem. Ou seja, ainda melhoramos, ainda é melhor do que uma passagem por luz. É muito melhor que uma passagem por luz. É múltiplas luzes por passagem. Que é o objetivo. Portanto, deixa-me escrever isto de outra maneira, porque assim parece que não é claro. Mais que uma luz por passagem.
objetivo. Okay? Portanto, queremos penumbra, portanto, aqui a wish list. Queremos penumbra e queremos mais que uma luz de passagem. Ok? Portanto, estas duas coisas levaram-nos a um algoritmo que é tão antigo como Stencil Shadows, mas como vamos perceber, tem uma série de limitações que fez com que durante muito tempo ele não fosse propriamente prático. Ok? Que é o Shadow Maps. O Shadow Maps é, neste momento, a solução absoluta em sombras. Okay? Todos os engines usam Shadow Maps, não podem ter variantes, podem ter alterações, nós vamos falar sobre algumas das variantes, mas todos eles usam Shadow Maps. Isto é a solução para sombras. E todos os problemas que este algoritmo possa ter, quase todo o trabalho de pesquisa é como é que resolvemos isto continuando a usar Shadow Maps. Porque ele é muito eficiente, sob o ponto de vista lógico. Basicamente, o Shadow Maps tem muitas variantes e a ideia, para cada luz Shadowcaster, porque eu posso ter luzes que não são Shadowcaster, não é? Essa é outra das vantagens deste algoritmo, é que é muito customizável por luz. Mas para cada luz Shadowcaster, eu crio um render target depth only. Ou seja, basicamente eu crio um buffer de memória que só tem profundidades. Não preciso de cor, não preciso de nada, só preciso de profundidades. Ok? E eu desenho a cena da perspectiva da luz. Neste caso, por exemplo, eu tenho aqui a fonte de luz. Eu sei, esta imagem é tipo batata, mas de facto é difícil de encontrar imagens. Eu tenho-as em livros, mas escanear livros hoje em dia, com aquele papel muito glossy, portanto nas fotografias fica tudo com cheio de efeito. Não funciona. Mas pronto, eu estou a fazer aqui um mapa de profundidades. Eu estou a mostrar um depth buffer da cena desenhada sob o ponto de vista daquela luz. Ou seja, isso é tipo a perspectiva Da luz. Tenho aqui um spotlight, estou a olhar, tirei uma fotografia. Todas as profundidades. Ou seja, quanto mais escuro, mais perto da câmara. Da luz. Mas isso não é real time. É. Yes. Very much real time. Pensava que esse era tipo o bake do Podia, estético. pode-se fazer, é mais rápido, etc. Mas mesmo assim, normalmente é real time. Ok. Ok? Portanto, eu fico com uma textura em que cada pixel tem a distância daquele pixel à luz. Ou mais precisamente, do pixel que está mais perto da luz. Ou seja, eu assumo que tudo o que está atrás deste pixel aqui, que pode ter sido desenhado, eu posso ter outro teapot mais pequeno que este atrás deste, mas já não recebe luz. Ou seja, eu preciso de saber qual é que é o que está mais perto da luz. Depois, quando eu vou desenhar um objeto, seja ele qual for, neste caso, por exemplo, o chão, que é o que estamos a ver a sombra, certo? Eu vou converter a coordenada, por exemplo, este pixel aqui, vou convertê-lo para o ponto de vista da luz, aplicar as transformações como se eu fosse desenhar do ponto de vista da luz, ou seja, a transformação de perspectiva, todas aquelas transformações. Porquê? Porque isso vai me dar aqui um UV. E eu vou poder ver, olha, é aqui este pixel. Só que esse pixel vai me dar a coordenada XY, mas também me vai dar uma profundidade. Portanto, eu sei que este ponto, em termos de profundidade, vai estar mais longe do que este ponto que eu vou ler daqui. E, portanto, eu consigo saber em real time se um ponto está escondido daquela fonte de luz ou não. Estão a perceber? Agora é que eu vou repetir isto outra vez. Isso parece sempre vai dar pesado. Tipo, Não. porque estamos a calcular as perspectivas. Lá está, se houver mais luz, estamos a calcular a perspectiva de todas as luzes, todas as vezes a cada frame. Sim. Mas consegues controlar, a resolução em que o estás a fazer. Ok. E consegues atualizar. Porquê que tens de atualizar todas as frames? Podes não precisar. Ok, Ou- então é aí que entra o static e tipo. Otimizações, etc. Toneladas delas. E isto é estupidamente rápido. Até porque tu tens, novamente, como isto tornou-se tão usado, tens hardware específico para isso. Ok? Pronto. Basicamente é esta a ideia. Querem que eu repita isto? Não me importa repetir. Ok? Não. Portanto, vamos olhar para a nossa cena de duas perspectivas diferentes.
e vamos supor que neste caso em particular, estamos a ver de cima, diretamente de cima. Portanto, está aqui o plano e, como eu não consigo desenhar um tripote, eu vou desenhar um quadrado. E está aqui o meu quadrado. E a minha fonte de luz está aqui. Okay? A apontar para ali, ou seja, é uma spotlight. Eu tenho um motivo pelo qual estou a falar de spotlights primeiro. Ok? A partir do momento em que eu tenho aqui a spotlight, antes de eu desenhar a minha cena, porque eu preciso ter informação antes de desenhar se as coisas estão na sombra ou não. Portanto, antes, eu faço uma passagem para todas as luzes que são shadowcasters e vou desenhar a cena a partir delas. Como isto é uma spotlight, a partir dela simplesmente eu estou a desenhar, é como se eu tivesse uma câmera na posição da luz, a olhar na mesma direção que a luz e com o field of view consoante a abertura da luz. Certo? Simples. E portanto eu vou desenhar isto e vou desenhar isto com uma textura que é depth only. Isto dava para implementar sem texturas depth only. A minha primeira implementação disto na minha vida, por exemplo, foi estava com uns problemas, não estava a conseguir perceber porque é que aquilo não funcionava e acabei por fazer uma implementação com o Color Buffer. É perfeitamente possível. Só que, se usarmos depth only, há uma série de otimizações que são feitas pelo hardware. Portanto, eu vou desenhar só profundidades. Eu não sei cor, eu não sei nada, eu só sei profundidades. E, então, eu estou a desenhar daqui e então o meu cubo está aqui. Portanto, eu vi isto da fonte de luz. Era, se calhar... está aqui, não é? Vai ficar assim uma sombra projetada longa. Ok? Portanto, eu estou a ver... Isto é a cena vista pelo ponto de vista da minha luz, desenhada numa textura e só tem profundidade. Aqui tenho 0.6, 0.2, portanto, quanto menor, mais perto da câmera. Aqui, por exemplo, é 0.3 e aqui é infinito. E aqui, que é o final daquele plano, pode ser, aqui ao pé, por exemplo, pode ser 0.1 e aqui ao fundo pode ter 0.6. Só preciso ter aqui os números. Ok? Até aqui é claro, certo? Agora, eu vou desenhar esta cena. E uma das coisas que eu vou desenhar, obviamente, é este plano. E eu agora estou a desenhar, isto passou para o vertex shader, lá cheguei ao pixel shader. E estou a desenhar este pixel aqui concretamente. E eu fiz uma série de contas e cheguei à conclusão que, se eu não tivesse aqui nada, a iluminação daquele ponto devia ser 0.8. O objeto, a luz está aqui, o ponto está aqui, tem o normal para cima, 0.1. Ok? Portanto, fiz o dot product, não sei o que dizer. Agora, eu tenho a ver que parte deste 0.8 é que está em sombra. Ou qual é que é o fator de sombra? Se eu tiver um fator de sombra de 1, quer dizer que não estou na sombra. Se eu tiver um fator de sombra de 0, quer dizer que estou completamente na sombra. Certo? Portanto, eu quero descobrir qual é que é este fator. Então, eu vou ter de agarrar este ponto. E eu sei, porque fiz o meu shader dessa maneira, eu sei qual é que é a posição deste ponto no mundo. World Space. Portanto, eu agarro nesse World Space e eu tenho informação sobre esta luz suficiente para saber que ela vai ter uma matriz de perspectiva, algo que é como se eu tivesse que calcular uma câmera na posição da luz, virada na direção da luz, com a abertura da luz. Certo? Portanto, tenho uma matriz de projeção, tenho uma matriz de câmera não interessa muito. Aliás, nenhuma das outras interessa, de novo, agora podemos assumir tudo, que isto já está tudo em World Space e pronto. Eu tenho uma matriz de projeção, portanto eu vou agarrar a matriz de projeção, vou multiplicar pela posição daquele ponto no espaço mundo, point, e isto vai-me dar a posição dentro desta imagem. Porque reparem, quando eu criei esta imagem, foi exatamente isso que eu fiz. Não é? Eu transformei com a transformação de perspectiva, de posição, etc, numa posição. E isto tem 4 componentes. X, Y, Z e W. Ok?
vamos fazer aquilo que se faz sempre nestes casos, divide-se sempre pelo W. Portanto, isto fica tudo a dividir por W, e portanto isto vai ficar x, y, z, linha, e este W dividido por W fica 1. Podemos ignorar o W. Okay. Eu só preciso do Z. Agora, este XY vamos dizer aqui. Portanto, este ponto, por exemplo, é um ponto que está aqui atrás. Está nesta posição, em XY. Mas o seu Z vai estar maior que 0.2. Portanto, eu comparo, vou buscar aqui, faço sample, o valor foi 0.2, comparo com o valor que isto me deu, por exemplo, pode ser 0.4. Como é menor, como é, o 0.4 é maior que 0.2, quer dizer que está mais à frente em relação à luz. Okay? Eu estou a medir aqui, não ali, aqui. Em relação à luz, ele está mais longe do que o primeiro objeto que a luz vê. Portanto, está em sombra. Portanto, eu digo, olha, o fator de sombra é 0. Completamente em sombra. Eu multiplico aquele 0 por aquele 0.8 e fica 0. Não ilumina. Este outro ponto aqui ao lado corresponde a este. Eu vou agarrar 0.4 lá mesmo, está mais ou menos no mesmo alinhamento, certo? Mas quando eu vou fazer aqui o sample é 0.4. Porquê? É o próprio ponto. 0.4 é igual a 0.4, está bom. Portanto, está, fator de sombra, 1. Isso não resolve. Só fechar a unidade de história. Yes. Já vamos. Ok? Portanto, esta é a ideia base de Shadow Maps. Como o excelentíssimo colega disse, isto não resolve, não há penumbra à mesma. Ou está em sombra, ou não está em sombra. Mas quando estamos a fazer o sample, ele não vai dar valores intermédios. Não faz sentido. Não faz sentido, porque isto é uma diferença, isto é uma distância. Como é que eu vou médio entre este ponto 0.2 e este ponto 0.4? É 0.3, não faz sentido nenhum. Há um número que não tem significado. Eu não posso usar para fazer samples de profundidades, eu tenho que usar point filtering. Eu só posso ir buscar a sample, que é o valor que lá está, que é correto. Tudo o resto, toda a interpolação que possa haver à volta, não faz grande sentido. Certo? Portanto, okay, conseguimos identificar aqui que temos uma maneira de produzir shadow maps a partir de spotlights. Portanto, com os spotlights, como eu estava a explicar, é fácil de calcular qual é que é a matriz. Eu estou a olhar para aqui. Portanto, isto bate certo. Câmara tradicional de perspectiva, a abertura é igual à abertura da fonte de luz. Portanto, se eu agarrar nisto e fizer isto no Unity, e isto é tudo que vocês vão precisar basicamente para o vosso TPC, portanto eu a seguir já vou, se calhar, pronto, aqui, esta cena que estamos a ver aqui, eu tenho, deixem-me pôr isto não iluminado, para vermos aqui, eu tenho aqui um plano, comprido e tal, isto é o ano tenho aqui um plano infinito e tenho aqui a luz. Okay? E esta luz é um spotlight. Vou a câmera. Spotlight. Está aqui a projetar. Okay? Este shader que eu estou a usar neste caso para isto, que está a fazer aqueles artefactos que nós já conhecemos, é o Diffuse Lighting. Eu deixei isto a fazer os artefactos porque lembrem-se que se eu escolher aqui, onde é que está? Plane. Edit Diffuse Lighting. Portanto, se eu tenho que multiplicar isto por o Distance Attenuation, vão ver aquele efeito. Okay? Lembram-se disso, certo? Falámos sobre isso. Agora reparem, temos aqui, não está a fazer sombra nenhuma. Mas porquê é que havia de fazer? Não estou a dizer para fazer nada. Portanto, é normal que isto esteja a fazer este efeito. Ok? Portanto, se eu quiser acrescentar, vou criar aqui um outro shader. Ele tem aqui, eu já tenho
diffuse with shadows. Posso. Já uso o diffuse lighting com shadows, mas eu se calhar queria fazê-lo aqui. Posso fazer aqui. Portanto, se eu aqui usar este diffuse light with shadows, Mas isso foi ao material? eu só mudei o material porque o material não tem a ver com o shader. Então vou usar aqui outro shader. Então, o que é que este shader traz de diferente? Para ter suporte para luzes, que é isso que eu quero chamar a atenção. Várias coisas. Em primeiro lugar, precisamos de acrescentar. Vamos pôr aqui o outro, o antigo ao lado. Enquanto este só tinha aqui o multi-compiler para o Additional Lights e Forward Plus, este acrescenta aqui coisas. Main Light Shadows, Main Light Shadow Cascade, Additional Light Shadows. Okay? Basicamente eu preciso destas AI e o Shadow Soft, se eu quiser suportar Soft Shadows, e eu já vou explicar para os colegas Soft Shadows funciona. Ele vai fazer isto quase tudo automaticamente a partir do momento em que nós temos isto. Okay? Mas basicamente a ideia aqui é que eu quero que a luz principal possa ter sombra. Podia não querer por algum motivo, mas não precisa. Seja o que for, vocês o Main Light no Unity é sempre a luz direcional mais brilhante. Ele definiu isso de forma absoluta. Mesmo que se vocês não tiverem nenhuma luz direcional, a Main Light não é a Point Light a seguir. A Main Light é sempre direcional. E Main Light Shadow Cascade, já vamos falar sobre isto quando falamos de luzes direcionais. E eu quero que as luzes adicionais, da mesma forma que eu queria Additional Lights, eu quero ter Additional Light Shadows. Para eu compilar as versões em que podem ter as sombras ligadas. Okay? Não só isto, para ficar a funcionar, depois eu só preciso de mais uma coisa. Um bocado de mentira ao que estou a dizer, mas vamos fazer de conta que é verdade. Da forma como nós multiplicamos aqui a cor da sombra mais a cor da luz, vezes o produto interno, portanto o lambertiano, e a atenuação com a distância, aqui multiplicamos com a atenuação de sombra. Que ele calculou por nós, porque é um gajo porreiro. Okay? Isto é o Unity que nos está a dar. O que o Unity está a fazer internamente é isto. Estas contas todas. Mas, felizmente, ele dá-nos logo isto se nós quisermos. É mais complicado se nós quisermos fazer certo tipo de efeitos, mas, de uma forma geral, só isto chega-nos. Okay? Agora, para isto funcionar, reparem que há uma coisa muito importante que ele tem de saber. Se nós olharmos aqui para o lambertiano, normal, o que estávamos a usar, reparem que aqui o nosso procedimento era o tempo todo. Get main light, calcula com main light. Depois temos aqui a parte dos additional lights, que tem duas fases, lembram-se disso? Temos aquelas luzes que são clustered e temos as additional lights. Mas em ambas, o processo é, fora este, como é que vamos chamar a isto? Fluff todo que está à volta. O que importa aqui é que eu estou a buscar aqui uma additional light, dentro do cluster light, em que eu tenho que passar aqui os parâmetros, nomeadamente eu tenho que passar a posição, porque senão, se eu não passo a posição, como é que eu consigo calcular a iluminação? Eu já tinha feito isso neste caso. Ok? Ou seja, eu estou-lhe a passar a posição, o world space, porque ele precisa disso para aqueles cálculos todos que vai fazer a seguir. Mas é o Unity lá dentro que faz o Shadow Map. Ou nós não temos que dizer para ele fazer o Shadow Map. Não. Isso, a partir do momento que nós pusemos lá aqueles includes lá em cima, aqueles multi-compile, ele faz isso automaticamente se aquela luz tiver light map, porque a luz pode não ter sombras naquela luz. E ele trata disso tudo sozinho, felizmente. Okay? Ou seja, esta estrutura light que ele nos devolve aqui no Get Additional Light, tanto num caso como no outro, já vem com aqueles campos preenchidos porque ele já fez os cálculos por nós. Nomeadamente o cálculo da atenuação e o cálculo da atenuação da luz por distância, lá com as fórmulas dele. Se vocês quiserem as vossas, vocês vão ter de fazer esses cálculos vocês.
e o de cálculo das sombras. Vocês também podem fazer override, mas dá bastante mais trabalho, obviamente. Ok? Estão a perceber a ideia? Agora reparem. Portanto, a partir do momento em que nós temos isto, ele já consegue calcular isto. Agora reparem o que acontece se eu puser aqui. Uma luz direcional. Tenho aqui a luz direcional e vou dizer que quero com shadows e estão aqui fixe. Mas só estou aqui porque o meu shader, vamos aqui outra vez ao meu exemplo. Este é o original, ou seja, que não tinha luzes. Reparem que quando eu vou buscar aqui o Get Main Light, eu não digo nada. Eu não lhe dou uma posição. Mas eu aqui, no meu shader que funciona, eu tenho de lhe dar a posição. Essa posição é do quê? Do próprio objeto? Hã? É essa posição que nós estamos a dar à main light? É a posição da main light? Não. Não. É a posição do objeto. É a posição do pixel que nós estamos a desenhar. Ok. Não se esqueçam. E como é que eu vou buscar essa posição do pixel? Tenho aqui o In Position World Space. Ok. In Position World Space. Então, o que é o In Position World Space? In Position World Space vem daqui. É um varying. Ou seja, eu tenho o meu Vertex Shader e o meu Vertex Shader vai calcular o Position em World Space. Ou seja, tenho as posições dos vértices em World Space. Mas depois isto é entre dentro dos interpoladores. Portanto, ele vai interpolar estas posições ao longo do triângulo. E, portanto, eu tenho... É o que me entra em cada pixel. Agora, reparem que ele aqui no Get Main Light, ele não quer a posição World Space. Ele quer as coordenadas de textura da posição World Space. Isto tem a ver por causa da maneira como funcionam os Shadow Cascades, que já vamos falar já a seguir. Mas, portanto, temos de usar esta função do Unity que converte uma posição em World Space em coordenadas de textura que ele pode utilizar. Okay? Portanto, basicamente é esta a ideia para suportar Shadow Maps no Unity de forma simples. Mesmo que vocês agora queiram redefinir, nós vamos ver um exemplo. Não deve ser daqui. Vamos ver um exemplo de luzes sombras estilizadas. Precisamente como é que nós podemos usar isto que o Unity nos dá, mas para nós fazermos algo um bocadinho mais cool. Portanto, vamos usar isto. Portanto, esta é a base das luzes. Ou seja, vocês neste momento já sabem tudo o que precisam de saber para fazer luzes. Agora nós vamos perceber como é que funcionam no caso das luzes direcionais e point lights, que têm nuances que são importantes, mas isso não preclude o trabalho de casa, que eu vou já dar o trabalho de casa para falarmos, que é para não estar agora no final da aula a correr, ok? Sobre o que é o trabalho de casa. Ok? E o trabalho de casa é... Não parece que eu vou dar isto tudo hoje. Mas sim. Coisas giras que vamos fazer. Espera, aquela sombra estava aí para... Ou seja, a sombra estava aí para a frente, havia uma sombra aí para trás e outra sombra aí para a frente. Havia duas sombras. As duas sombras. Ok. Uma vinha de trás E e a a outra outra vem vem de... Aqui o cross-hatching é que temos aqui uma luz vermelha e a outra e há aqui uma luz branca. E tem este cross-hatching nos sítios com sombra. Era o que eu queria mostrar. É o que eu vou fazer. Mostrar. Estilização. Pronto. O trabalho de casa é isto. Essencialmente. Eu sei, o enunciado é comprido, mas basicamente isto, como vocês se queixam que às vezes não percebem o que é o trabalho de casa, eu não consigo ser mais óbvio que este. Estão a ver isto? Estamos a ver aqui. Aquele está ali a mexer, fazer o wobble, wobble, wobble. Está certo? Wobble. Wobble, wobble, wobble. Pronto. Isto que vocês estão a ver foi feito com o shader graph. Ok? Eu quero que vocês façam isto sem o shader graph. Ok? Isso é só com luz? Isso é só efeitos de luz aí? Não, o que acontece aqui é que para cada vértice estou a perturbar ao longo do tempo. Por isso é que o enunciado é comprido, porque eu explico com mais detalhe o que é que está aqui a acontecer. Mas basicamente este modelo está todo partidinho. Sim. Por isso é que fica assim todo cheio destas fendas. Ok?
A não ser que eu tipo, vá fazer as normais à mão e diga que quero fazer smooth. Expliquei como é que faço isso tudo, se calhar é mais fácil que isso. Mas pronto, seja como for, o que eu estou aqui a fazer é o wobble. E a parte importante aqui é vocês descobrirem como é que vocês passam a informação para a sombra. Se vocês fizerem só a parte, comecem a fazer só o wobble, ou seja, só o wobble tem valor, e depois ponham a sombra. Façam as duas coisas como atos separados. Ok? Pronto, eu no enunciado está um objeto que usa um shader feito no shader graph chamado wobble. Esse shader calcula um valor de escala para cada vértice usando um ruído e comunica a posição do vértice ou onda normal desse mesmo vértice. O objetivo desse trabalho de casa é implementar um shader com efeito similar a shader Lava HLSA, portanto, um outro sistema programado. O que usa como fonte de ruído não me importa, interessa é haver um valor diferente por vértice, que é isso, que é o ruído neste caso. Vocês vão conseguir encontrar, se vocês pedirem ao ChatGPT, o Davos, etc., seja o que for que vocês procurem, tentem pelo menos perceber vagamente como é que aquilo funciona, ok? Não vou fazer muita questão que vocês saibam intimamente como é que funciona um gradient noise ou um parallel noise, ou seja lá que noise é que vocês usam, mas vejam pelo menos por alto como é que tudo funciona, que é interessante e é útil, ok? Deve haver dois parâmetros, strength controla a intensidade do efeito e speed controla a velocidade de animação que deve ser feita no shader sem recurso a scripts externos, ou seja, não podem injetar um script que está a mudar uma variável. Existe uma variável tempo. Então não podemos fazer isso? Não, existe uma variável time. Ok, mas podemos utilizar a time. Sim, time sim. Isso não um script externo. Então isso tipo com o seno e com o time, com o seno ou com o cosseno, não dá para explicar isso? Como assim? Ou seja, não foi o que fizemos hoje. É tipo, ou seja, com o seno e com o time, o seno vai alterar. Sim. Tens é de ter um valor diferente para cada vértice. Se não acompanhas o Porque senão está toda a gente a fazer ao mesmo tempo. Ok, Está tudo a mexer ao mesmo tempo. Ou seja, um objeto vai fazer assim. Não é um wobble, é mais um wobble. Portanto, a ideia do shader basicamente vai ser fazer com que P seja igual a P mais strength vezes o random range entre 0 e 1 vezes a normal. Como é óbvio, o random range não existe em shaders, investiguem como é que podem ter um valor aleatório para cada vértice usando a posição do vértice, que é a melhor opção, os UVs do vértice, pior opção, ou outra solução qualquer. Não sou esquisito, mas já estão a ver qual é que é a melhor solução. O shader tem de suportar a iluminação difusa apenas, não precisa especular, nem ambient, nem nada, só difusa fico contente, e o shader tem de suportar sombras. E aí é que está um bocado mais de desafio, mas vocês já sabem tudo o que precisam para lá chegar. Menos uma coisa que eu ainda vou dar, acho eu. Sim, ainda é sem dúvida. Ok? E a entrega é uns critérios normais. Ok? Dúvidas sobre o trabalho de casa? E é para entregar? Segunda-feira. Ficava complicado. Não. A pedido do Gonçalo? Não, segunda-feira. Não, por favor, não. Não, pera, quem é que vocês gostam mais na turma? A pedido dessa pessoa. Qual é que é o repositório? CG 2000, está no Videojogos Lusófono, o CG 2025, acho eu. Está um link no Google. Pronto. Falta só então uma coisa para vos ajudar, apesar de que vocês já deviam conseguir descobrir tudo, mas I am a generous God. Pronto. Portanto, voltando então aqui. Nós aqui projetámos a sombra, funcionou, espetáculo, etc. Mas uma coisa que não está óbvia por acaso está óbvio porque está a funcionar e devia estar desligado e eu esqueci. Não faz mal, vou explicar essa coisa que é importante. Se eu fizer isto, que acabei de fazer, espetacular, okay? As sombras desaparecem outra vez. Não liguem ao que eu fiz, porque eu depois vou desfazer e aí explico. Okay? Portanto, isto ainda não estaria a funcionar. Mas, curiosamente, se eu chegar aqui
com o normal material e associar aqui a este cubo, eu de repente já tenho sombras outra vez. Ou seja, isto já funciona, o receber sombras. O que não está a funcionar aparentemente é quando eu tenho aqui este shader ligado, o meu shader especial de corrida que eu fiz, o que recebe sombras, aquele que tem o L.Shadow Attenuation, deixa de projetar sombras. Porque lembrem-se que as sombras têm duas componentes. A parte do eu ver a sombra, receber sombra, e a parte do eu projetar sombra. Okay? E esse aqui é todo o problema. Este shader novo que eu criei não tem maneira, by default, se eu não fizer alguma coisa, não tem maneira de projetar sombra. Ou seja, o que o Unity vai fazer é, quando ele chega à fase de desenhar as sombras, ele vai olhar para os passes, estas coisas todas, okay? Aquelas coisas que nós andamos aqui a fazer, Universal Pipeline, Render Type Paint, Light Mode, Universal Form. Ele está à procura de algo que diga Light Mode Shadowcaster. Ele está à procura de algo que permita projetar sombras. Reparem, da mesma forma como aquele gato está ali tipo wobble, ele não sabe como projetar uma sombra, ele não pode simplesmente agarrar nos vértices e desenhar. Ele não sabe se isso vai resultar numa sombra correta. Ou o tipo de objeto, como o Vertex Shader pode mudar tudo. Sobre a maneira de desenhar, não é? Portanto, ele precisa de ser instruído de como desenhar a sombra. Ok? Portanto, e há duas maneiras de nós podemos fazer isso. Uma delas é nós dizermos, olha, usa o default. É um sistema normal. Não preciso de inventar. Foi aquele código que eu comentei, que já estava ligado. Ou seja, se eu olhar aqui para o meu shader, aqui ao fundo, eu tenho este comando que diz, olha, vai ao Universal Render Pipeline Lit e usa o Shadowcaster dele. Ou seja, é como se eu agarrasse e copiasse e pusesse o código do Shadowcaster do normal aqui. Normalmente é tudo o que vocês precisam. Se vocês não estão a fazer nada aos vértices, não há problema nenhum. Portanto, se eu fizer isto já funciona corretamente. Ele já projeta a sombra corretamente. Porquê? Porque eu já tenho, ele já sabe como fazer isto. Ele agarra na mesh, passa por aquele pass, que agarra nos vértices e desenha simplesmente no depth buffer. Super trivial, super tranquilo. Não está a projetar a sombra. Hã? Não está a projetar a sombra. Tá. Olha aqui. Espera, deixa eu desligar. Ok. Okay? Portanto, ele assim está a usar aquela passagem. Mas lá está, por exemplo, aquele caso, por isso é que eu estou a dizer, isto, o trabalho de casa é fácil. Okay? Nesse caso, nós temos aqui uma situação diferente, porque eu tenho o wobble dos vértices. Se eu puser isto com o wobble, ele vai desenhar os vértices que estão lá, não aqueles que já estão deformados. Portanto, eu não tenho, o objeto vai estar a fazer o wobble, mas a sombra vai ficar parada. Okay? Então vamos ter que também nós fazer a sombra. Exatamente. E como é que isso se faz? Basicamente, se eu não quisesse usar aqui a passagem default, eu podia, vou comentar aqui, eu posso é usar isto, que tem aqui. Ou seja, eu criar a minha passagem. E o que é que a passagem tem de diferente? Neste caso, eu chamei de Shadowcaster, isto é o nome, Light Mode, Shadowcaster. Portanto, é a diferença de lá para cima. De resto, pois é exatamente a mesma coisa. Curl modes, como vocês quiserem, tem de ter os zero rights, porque se não tiver zero rights ele não vai desenhar no depth buffer da Shadow Map, portanto não vai funcionar. Mas tem de ter aqui os zero rights on, neste caso eu estou a usar o SNICO, tenho dois shaders e este shader basicamente o que isto vai fazer é isto. Eu nem sequer estou, não estamos minimamente interessados no pixel shader. Eu estou a mudar para ele. Há exceções para isto, por exemplo, imaginem que vocês têm uma daquelas texturas tipo de gradiamento e querem passar parte da luz e não sei o quê, e aí já precisavam de pôr aqui mais coisas para isso.
que o outro shader faz, o default. Se vocês já ativarem o alpha cutoff e não sei o que mais, ele já funciona corretamente. Mas pronto, aqui eu simplesmente agarro, World Space Position, tal, e cospe isso cá para fora. Mas isso aí buscar o World Space Position do quê? Isso aí buscar o World Space Position do quê, exatamente? Do que está na sombra? Não, do objeto. Isto é durante a fase em que eu estou a desenhar aquilo. É para cada um daqueles objetos, é como é que eu sou desenhado num depth buffer. Até o próprio objeto. E isto funciona perfeitamente. Ali com um vermelho em baixo. Ali com um aviso qualquer em baixo de que está implementado. Pois é. Não há nada. Tu quando tirares o print não mostras as partes dos erros, não é? Nunca. Houve aqui uma função. Deixa eu ver se tem isto. Então, quando eu faço isto. O que importa Ou poder fazer o que queria desaparecer. Não, aquilo é o problema é que este projeto, como tem muitos shaders, que eu estou sempre a mexer, tira, põe, ele a certa altura às vezes fica em estados inválidos. E como o Unity quer ser simpático e faz o que fazer, tenta não perder dados. Ou seja, eu mudei o shader, quer dizer que as suas propriedades também mudaram todas, só que ele tenta transferir do antigo para o novo. Só que no processo às vezes ele não deixa de encontrar, há uma propriedade que desaparece, há uma propriedade que muda de nome, etc, e ele não consegue fazer isso e dispara aquele erro concretamente. Às vezes é muito difícil ver livros deles, mas eu quando me começam a chatear muito, apago a library e vou de novo e fica tudo limpo, está tudo bem. Isto em princípio só acontece nas transições. E pronto, ok. Falta lá com isto. Ou seja, vou buscar a world position deste vértice, este vértice está em object space, como todos os vértices de uma mesh normalmente, transforma para world space e depois transforma do world space para clip space. Não é? Que é sempre a fase final daquilo que nós fazemos. É para projetar, não é create, fazer aquela coisa. Não sei porque estava a faltar, deve ter apagado assim no processo. Pronto. De qualquer forma, é isso. Portanto, para o nível de trabalho de casa, vai dar trabalho, obviamente, vocês não estão habituados a estas coisas, mas não tem grande ciência. Aliás, não é o objetivo destes trabalhos de casa, não é ter grande ciência. É vocês praticarem as coisas. Ok? Dúvidas? Até aqui? Acho que ainda consigo dar aqui mais uma parte. Porque é basicamente ver código. Não vai ser grande explicação, não vou entrar em detalhes. Ok, quanto ao sampling, é tudo aquilo que nós falámos ali há bocado, ok? Portanto, nós queremos converter, que é aquilo que o Unity faz quando eu faço o get main light ou get additional lights. Ele vai fazer estes cálculos todos, vai calcular um UV baseado na matriz de projeção da luz, então, onde é que a luz está? Ok, isso é a perspectiva, vai buscar aí É a perspectiva, é assim, agora eu não sei exatamente qual é que é o detalhe interno, que ele pode estar a fazer isto de muitas maneiras internas e a vantagem de usar estas funções é que não precisamos estar preocupados com elas, senão ia dar mais trabalho. Mas à partida o que ele estará a fazer é agarrar a posição da luz e não sei o quê e tratar aquilo como se fosse uma câmara, ou seja, vai ter uma matriz de projeção de câmara, uma matriz de projeção, uma matriz de posição e as duas são multiplicadas e mas no final sobra uma matriz, é a matriz de luz. E essa light matrix multiplica pelo ponto, depois divide para ficar aquela conversão homogénea, não é? Para termos a perspectiva, coisas mais longe, menos espaço, e depois é convertido os UVs, porque não se esqueçam que o clip space é entre menos 1 e 1, e os UVs são entre 0 e 1. Portanto, temos de somar 1 e dividir por 2. E agora o UV pode ser tirado para tirar samples do Shadow Map, o UV XY, portanto o componente XY, e a outra componente é usada para a comparação. Ok? Porquê é que é bom passar esta responsabilidade para o hardware? Porque fazer sampling de texto de Shadow Maps é um bocadinho diferente. Como o Gonçalo apontou, não estamos a falar de cor, portanto não podemos interpolar. Não faz sentido. Não podemos simplesmente fazer a média de distâncias, porque isso faria pouco sentido.
Devido a isso, existe um tipo particular de sampler. Nós não temos acesso no shader graph, mas temos acesso no código se precisássemos fazer, que é um sampler 2D. E a função de sampling tem mais um parâmetro. O que é que isto quer dizer? Portanto, ignorem ali o texto, aquela parede de texto. Normalmente nós quando queremos buscar uma sample de uma textura, dizemos, olha, texture, sample, e damos um UV. Certo? Normalmente é isto que nós passamos e recebemos um RGB. Ok? Mas este sampler é um bocadinho diferente. Porque é como, eu passo as coisas como um só vector 3, mas vou separar aqui só para uma questão de leitura, em que eu lhe dou um UV e dou-lhe um Z, uma profundidade. E o que ele vai fazer é, lembra-se que eu tinha dito que esta comparação aqui, o que ele vai verificar é, eu vou fazer isto, vou buscar a sample, agarro no número e comparo com o meu. Faço um if. Certo? O que esta função, este sampler faz, é que faz essa operação logo. Ou seja, eu dou-lhe logo o Z e ele devolve-me a 0 ou 1. Ou seja, ele faz logo a comparação incorporada. Faz o sample e compara com o valor que eu lhe der. Que normalmente vai aqui tudo junto. Ou seja, isto é o UVZ. Ou seja, 3 coordenadas. Ok? Até aqui está percebido? Qual é que é a diferença? Qual é que é a vantagem disto? A vantagem disto é que eu, de repente, este sampler pode ser mais sofisticado se o hardware me suportar. E o hardware suporta. Hoje em dia, todo o hardware suporta. Ou seja, ele percebe que isto são profundidades e, como tal, eu posso fazer um género de um bilinear filtering. Mas não é bilinear no sentido de eu não vou agarrar nas profundidades ao lado e interpolar. O que eu vou fazer é, vou fazer vários testes. Verifico para este ponto, verifico para o ponto do lado, verifico para este ponto, verifico para este ponto, verifico para este ponto. Verifico 4 pontos. E então, em vez de dizer 0 ou 1, ele pode me dizer quantos destes pontos é que passaram o teste. O que me permite fazer sombras suaves. Estão a perceber a ideia? E ele faz isto automaticamente sozinho, desde que eu lhe dê qual é que é o valor de referência, que é a profundidade do meu ponto. Ok? Estão a perceber a ideia? Vocês não precisam se preocupar com isto neste momento, é algo que é importante saberem que isto existe. Porque às vezes é preciso fazer isto à mão, quando se quer fazer efeitos mais interessantes. Okay? Isto implementado se chama PCF, Percentage Close Filtering. Filtra o resultado da operação em vez das amostras. Okay? Novamente, o que está a acontecer é que eu não estou a interpolar, como faço com a cor. O que é que isto mexe sozinho? Como faço normalmente com a cor, em que eu interpolo linearmente, vou fazer um sample, vou fazer 4 samples e vou ver aqui o ponto do meio e interpolar. Ou seja, em bilinear filtering eu vou buscar este ponto, este ponto, este ponto. Quando eu peço o sample deste ponto. E o que ele vai fazer é interpolar linearmente entre estes dois e depois interpolar linearmente aqui e dar-me este valor. Certo? Isto é normalmente com cor. Com cor eu posso fazer isto. Com distâncias eu não posso fazer isto. Vou ficar ali com valores que não fazem sentido. Ok? Então o que é que ele vai fazer? O que ele vai fazer é, quando eu lhe peço este ponto, ele escolhe algo que é algum hardware. Quer dizer, tu achas que todo o hardware moderno até dá para configurar, mas nós não temos maneiras nem Unity. Já são coisas que já dão um trabalho a configurar, a nível de hardware. Mas o que ele faz é um padrão. Por exemplo, este. Já morreu? Vai ser um que isso. Portanto, para aquele ponto, ele vai buscar, por exemplo, estes 5 e vai fazer o teste em cada um deles. E cada um deles vai dar um valor, ou 0 ou 1. Ou passa o teste, está iluminado, ou não passa o teste, está na escuridão. Portanto, por exemplo, vamos imaginar que este dava 0, este dava 0, este dava 0, este dava 1 e este dava 1. Portanto, eu tenho 2 valores a 1 e 3 valores a 0. Portanto, o valor de fator, em vez de ser 0, por exemplo, se fosse a maioria, ou de 1 se fosse só este, ele vai dizer que o valor é 0.4. Ele faz a média de todos. Estão a perceber a ideia? Isso é por pixel. Por pixel. Okay? E o hardware, novamente,
estavas preocupado com a performance, o hardware é super eficiente a fazer isto, porque é feito para isto. Por isso é que ninguém se quer afastar de Shadow Maps. Ok. O hardware já tem muitas otimizações específicas para Shadow Maps. Portanto, nós, tudo o que se está a tentar fazer a nível de melhorias das sombras e dos algoritmos de sombras existentes é tentar construir em cima disto. Mesmo que eventualmente seja preciso hardware ter uma funcionalidade nova que seja adjacente. Ok? Portanto, isto é o Shadows. E é por isso que nós aqui, se eu chegar aqui à luz, qualquer uma delas, e mudar isto, reparem que aqui eu tenho ou tenho luz ou não tenho luz. Mas se eu mudo isto para Soft Shadows, o que ele vai fazer é ver ali ao pé. Mas Fica suave. e porquê que o Art Shadows também está a fazer esses artefactozinhos de... Porque eu estou sempre limitado à resolução do Shadow Lab. Repara, aqui, se eu puserem Art Shadows, para se notar bem o que eu estou a dizer, Art Shadows, vou aqui pôr Custom, que é para que aqui posso mudar a resolução. Isto não me deixava mudar aqui a resolução. A minha ideia é que havia aqui um parado para mudar a resolução. Portanto, eu vou ter de mudar outro sítio. Espera aí. Porque está aqui no bairro. Ok, vou pôr isto como Art Shadows e agora vou aqui aos parâmetros de alto nível. Tinha a ideia que havia aqui uma opção para mudar isto. Será que eu não sei escolher por dois? Shadow Resolution. Eu estou limitado à resolução da textura. Já sei porque não aparece. É uma ideia. Porque a main light é diferente da spotlight. Tem resolução. Já me tinha esquecido. Por exemplo, aqui, se fizer isto como Art Shadows. Ver aqui. Ela já está muito baixinho. Se for high, praticamente já não nota. Portanto, não dá. Posso baixar ainda mais aqui. 32, 32. Nem fica assim tão mal. Não mudou, não mudou. Não mudou? 120 é o mínimo. Ok, mas... Isso é a resolução de que ele está a tirar a foto da câmera. Exatamente. Ok. Ok? O Soft Shadows ainda por cima disfarça bastante isto. Ou seja, por exemplo, nesta Directional Light, se eu puser então aqui a resolução muito baixa, mas por exemplo, se eu chegar agora aqui e em vez de Hard Shadows meter Soft, não é bom, mas melhorou substancialmente. Tendo em conta que estou com uma resolução tão miserável como estou. E é por isso também é muito mais caro ter soft shadows, porque está constantemente a fazer. Eu tenho de fazer múltiplas samples. Ou seja, o trade-off é este. Mas regra geral, muitas vezes, e é difícil dizer, mas é melhor ter resolução. É muito difícil de dizer. Muito difícil mesmo. Porque vai depender como, por exemplo, todo o resto do sistema está a exigir, por exemplo, a memória. Ok? Mas eu diria que é preferível ter soft shadows com uma resolução mais baixa do que hard shadows com uma resolução mais alta. Sim, os artefactos vão ser sempre menos visíveis. Os artefactos são menos visíveis e em termos de performance provavelmente soft shadows é melhor nesses casos. Ok. Porque também gasta menos bandwidth, porque estás a ir buscar uma textura mais pequena, cabe nas caixas e não sei o quê. Há muitos fatores. É muito difícil. Por isso é que vocês tenham. Isto não é assim. Acho que isto é um bocado as a given, mas nunca confiem em pessoas que vos dão respostas absolutas sobre performance em GPUs. Okay? Raríssimas vezes há uma solução absoluta de isto é sempre. Não. Há certas coisas que se podem dizer, mas muitas vezes está tudo tão dependente do pipeline em si, do resto do sistema, etc., que é muito difícil de determinar e a única maneira 100% fidedigna é testar e ver no hardware. Por
Por isso é que quando há esses canais que gostam muito de chatear da performance disto ou daquilo, não estou a dizer que o Unreal não tem problemas de performance, apesar de que eu acho que não é culpa da Epic. Acho que aquilo é uma falsa narrativa. A culpa é dos developers que não testam as coisas nos ambientes próprios ou porque estão nas vidas porque aquilo não é o target deles. Que é o que acontece, por exemplo, na maior parte dos portos da PS5. Eu faço um jogo para PS5, ele é para PS5. Mas eu quero jogar o porto em condições. Fixe, eles vão fazer os possíveis eventualmente, mas vocês não são o target. Que é o facto. Portanto, esses gajos que andam aí super irritados com a analisar a performance, estes gajos são preguiçosos. É ultra difícil. É muito fácil depois do jogo estar todo feito. Eu ia pôr aquilo num profiler e ia ver. Agora, até lá chegar, e isso era o computador dele, porque se calhar o computador do lado da performance não é assim. Tem outros problemas. Apesar de que o Nanite é um cancro. A blight on the industry. Mas isto cá. Ok, vamos ver só aqui uma coisa muito rapidamente sobre os shadow maps direcionais. Okay? Como é óbvio, vocês reparem que eu tenho estado aqui sempre a bater a tecla do shadow map do Spotlight. Porque o Spotlight é fácil, é intuitivo. Agora, se uma directional light não tem uma posição, como é que eu tiro uma screenshot a partir da posição? Isto pode parecer. Tira-se uma foto panorâmica, tipo um 360. Não faz sentido eu fazer um 360 quando eu estou, tipo, é uma cena que está aqui. Se nós. Então quero saber o que é que está aqui Tem atrás. vários vetores assim Não, mas a luz direcional tem uma direção muito definida. não, ok, da luz direcional, estava a pensar na point light. Já lá vamos a essa também, mas vamos à direcional primeiro. Se nós adicionarmos uma câmera à luz, ele não vai e não dá para associar a. A questão é que tu, neste momento, esta luz directional, se eu agarrar aqui e começar a mover esta luz, vais reparar que não há diferença nenhuma. Sim. A posição dela é literalmente irrelevante. Eu posso agarrar esta luz e pôr a coxinha. Então, mas aí se calhar é tirar a questão toda do panorama, ou seja, porque quando nós estamos com uma spotlight nós podemos aumentar, aí é só tirar esta questão do aumentar e deixar sempre o máximo possível para trás. Não, exatamente. A solução, apesar de tudo, é um bocadinho mais simples. Repara, se a posição não interessa, eu posso tirar a posição que eu quero. Eu defino a posição. Então a posição é essa? É relativamente ao centro do mundo. Ou à posição, ou ao sítio para onde eu estou a olhar. Ou seja, se a minha câmera está a olhar para aqui, para que raio é que eu vou fazer um shadow map do que está ali? Eu não vou ver. Vou ver aqui. Portanto, eu tenho é de usar a câmara como referencial. O centro da câmara, o centro do meu cone de projeção. E depois posso ir para cima, posso ir para a direita, posso ir para onde me apetecer. Não interessa de onde é que eu tiro. Interessa eu fazer uma visão ortográfica. Porquê? Uma luz direcional, não tem posição. Portanto, não há o efeito de afunilar com a distância. Portanto, é ortográfica. Portanto, eu vou tirar um screenshot ortográfico. Só que, repare, ok, eu estou a olhar para a cena, e a cena tem 1,5 km de extensão. E tenho um shadow map 1024x1024. Ou até vamos ser generosos, 8K. Mas quer dizer, eu tenho 8192 pixels para uma coisa com 1 km. A resolução não vai ser muito boa. Então qual é que é a solução para isto? Portanto, luz direcional também há posição baseada na câmera. A técnica mais usual é usar algo chamado Cascade de Shadow Maps. Divide-se a área de visualização em raios. Cada raio é um Shadow Map. Okay? Isto é uma visualização de uma cena a partir do ponto de vista da câmera. Portanto, isto é como se fossem LODs, como se fossem levels of detail de Shadow Maps. Tudo o que está aqui na zona vermelha está mais perto da câmera, vai ter uma resolução mais alta. Depois a seguir é o que está na zona verde, vai ter uma resolução um bocadinho mais baixa e por aí em diante. Até o número de cascades que eu estou a usar, que acho que no caso do Yeti o máximo é 4. Mas estamos a falar da câmara do player. Isso não é da câmara como se fosse a perspectiva da câmara, da luz. Não, a câmara do player, daquilo que estamos a ver, Ok. da cena. Ok? Olhando, por exemplo, isto, por exemplo, no caso de 4 cascades, que é como isto se chama,
o que eu tenho é uma coisa deste género, ou seja, este seria o sítio onde a câmera está mais perto. Okay? Portanto, só conseguimos ver com máxima resolução aquelas coisas que estão mais aqui nas imediações. Depois há um zoom out disso, depois há um zoom out disso e um zoom out daquilo. Portanto, eu vou desenhar a cena múltiplas vezes, criar vários cascades. Quantos cascades? Depende de quantos é que configuro. Por exemplo, aqui. Onde é que isso está? Onde é que isso está? Por exemplo, neste caso, isto é os defaults do Unity. Tenho 4 cascades. Okay? A distância máxima de sombras está definida para 50 metros, unidades. Portanto, vou dizer que é metro. Depois, o primeiro split é o 6.15. Ou seja, quer dizer que o primeiro nível, o nível com mais resolução, vai estar ali a 6 metros à volta do jogador. Da câmera. Então aumentos ao centro da câmera. É mais fácil para não ter mudanças bruscas. Depois, o segundo é 8 metros e meio depois disso. 12 metros e meio depois disso. 20 metros depois disso. Ou seja, no fundo eu estou aqui a indicar onde é que eu tenho cada uma das divisões. Por exemplo, se eu tenho um jogo em que eu não vejo muito ao longe, se calhar eu só quero 2 cascades. Então isso é o que ajuda na performance. Isso é uma performance, pelo menos uma cena que eu tenho de ver, que eu tenho de desenhar a cena. Apesar de que isto é bastante eficiente. É que acho que agora no Unity 6.2 eles também fazem isso nos cascades, mas para mechas, tipo, reduzem o número de vértices que estão a ser ou não tem nada são coisas completamente distintas. Ok. São sistemas de log, level of detail. E o Unity agora no 6.2 tem uma tool interna que gera isso automaticamente. Normalmente quem faz isso são os artistas que podem fazer isso à mão. Ou seja, exportar múltiplos modelos e defini-los como logs uns dos outros. O Unity simplesmente arranjou agora tem um método mais automático para fazer isso. Exato, tinha algo Não, basicamente são mesmo meshes diferentes. São desenhadas a distâncias diferentes. Podias ter um script que fazia isso. Aliás, há muita gente que faz scripts para fazer precisamente isso. Preferem ter mais computador. Quando sabes mais sobre a natureza do teu problema, às vezes consegues fazer soluções melhores do que o out of the box. Mas sim, nem percebo como é que isso demorou tanto tempo a ter uma cena automática no Unity para fazer isso. Os que gajos compraram um Simplygon para isso. Ou pelo menos compraram um package para pôr qualquer coisa desse género. Portanto, aqui a ideia é, e isto é normalmente a projeção ortográfica, se vocês olharem para aqui, porque novamente eu não estou interessado no diminuir coisas com distância, que estão na luz direcional, portanto não tenho interesse no cone da luz, ok? Portanto, isto é aquilo que eu já tinha mencionado, ou seja, se eu quero usar na main light sombras, preciso de lhe passar a posição no mundo, ou mais precisamente os UVs disso, ou seja, já a papinha toda feita. Ok? Para eu poder... Porquê que eu tenho de lhe passar já a papinha toda feita? Porque esta função aqui o que está a fazer é que está a calcular qual é que é o cascade certo para fazer as distâncias, que é para ele saber qual é que é o sample que ele vai fazer. Ok? Basicamente é por isso que está assim, que é feito desta maneira, enquanto o outro passamos de facto a posição. Nós podemos querer fazer override a isto. Há casos em que nós queremos fazer override ao cascade que estamos a usar. Ok? Porquê? Porque, novamente, só uma questão aqui técnica. Estas funções todas que estão a receber aqui a light, o get main light e o get additional light, estamos a receber uma estrutura deste género, que tem a direção da luz, a cor. Esta direção é variável, porque se for uma point light, a direção varia por cada ponto. Não é? Certo? Ou uma spotlight também. Portanto, por isso é que esta direção, nós não estamos a receber uma estrutura física rígida do que é aquela light. Esta estrutura vai variar para cada ponto. Por isso é que eu passo aqui a posição. Eu preciso de calcular esta coisa, preciso de calcular esta coisa, preciso de calcular esta coisa, e todas essas coisas precisam desta informação. Ok? Isto antes era bem mais chato de se fazer. Ok? Novamente, como eu disse, a cena tem de ser desenhada múltiplas vezes, mas mandar desenhar... Eu prefiro fazer isto na próxima.
vou só introduzir o tópico para vocês ficarem entusiasmadíssimos, porque isto é super giro. Yeah. Que é, como eu disse, a cena vai ter de ser desenhada múltiplas vezes. Não é? E eu já falei várias vezes que draw calls, ou seja, desenhar a cena, desenhar coisas, é a morte do artista. Eu quero minimizar o número de vezes que eu mando desenhar coisas. É por isso que o problema do SRP Batches, Que juntava tudo que isso. junta várias coisas. Aqui, quer dizer, andamos a ter o trabalho de juntar as coisas, depois vamos desenhar a cena 1000 vezes. Okay? Então, existem maneiras de nós podermos dizer, olha, desenha a cena para esta área, desta textura, com estas matrizes, e depois desenha a cena, mas fazemos só mandamos só desenhar uma vez. Isto é mais eficiente do que mandar desenhar 4 vezes. Efeito prático é, ele vai desenhar a mesma geometria, mas o GPU pode otimizar as coisas internamente. Ok? Até era bom se existisse uma maneira de desenhar várias vezes. Surprise, surprise, existe. Geometry shaders. Portanto, vamos falar de outro tipo de shader, que já não é muito usado, porque foi uma ascensão e queda muito rápida. No fundo foi substituído por uma versão mais generalizada, mas dá jeito para começar a perceber algumas características disto. Portanto, vamos falar de Geometry Shaders na próxima aula. E com sorte acabamos a show. E podemos começar o PPF. Há menos código depois do PPF. Portanto, mais teoria. Então, os trabalhos de escala vão ser o quê? Os trabalhos de escala. Ainda não decidi. Ainda vou ter de pensar nessa parte. Mais teoria, mas tens de estudar a teoria. Não, isso não é um bocado estéril. Provavelmente é fazer essas experiências, brincarem com certas coisas. Mas vai ser sempre muito deste tipo. E vai ser mais com o grafo mesmo de Unity ou vamos continuar a fazer código? Nos de PBR provavelmente nem uma coisa nem outra. Vai ser mais a nível de brincar com a cena e mexer em definições, etc. Isso já é interessante. Pronto. Obrigado a todos.